Prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, ele estava nos falando, nós estamos no meio da Carta Sagrada de número 17, quando ele estava nos explicando a diferença do que ocorre no Gan Eden, no paraíso, para as almas não incorporadas em relação àquilo que vai ocorrer, o que elas vão receber e captar no plano, na época da ressurreição, no plano final. Nós vimos que na época da ressurreição irá se revelar esse nível transcendental da luz divina, chamado de Sovev Kol Almin, aquele que circunda e envolve o universo, que está acima do universo. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz, Vezeu Shamru Raboteinu Zal, é isso que nos disseram e é isso que se referiam os nossos mestres de abençoada memória, quando eles nos disseram de forma figurativa o que se passa com as almas no plano seguinte. E ele nos diz que isso se refere aqui, de acordo com o Alter Rebbe, ao Olam Haba, o mundo vindouro, ao Olam Atchiyah, o mundo da ressurreição, na época da ressurreição, que lá os tzadikim estão sentados e assentados, por assim dizer, com coroas sobre suas cabeças, e lá usufruem de um reflexo de uma luz da Shekhinah, de um reflexo da luz divina. Então ele explica que isso que falaram os nossos sábios, o que se refere? Será que de fato cada um vai ter uma coroa sobre a cabeça? Então ele nos fala numa linguagem metafórica, isso quer nos transmitir um conceito mais profundo, e ele nos diz, quando se diz Ve'ateroteihem berosheihem, quando os nossos sábios falaram que lá os tzadikim, justos, os merecedores, estarão coroados, estarão com coroas sobre suas cabeças. Então ele nos fala que Atarai bechinat makif vesovev, a coroa também é aquilo que não está dentro da pessoa, é aquilo que está por sobre ela. A coroa, é aquilo que envolve e cerca e circunda a cabeça da pessoa. Por isso ele nos diz que venikra keter milashon koteret. Então, sinônimo de Atará em hebraico é chamado de Keter, coroa, mas a palavra Koteret também significa aquilo que circunda, aquilo que envolve, no caso, a cabeça da pessoa. Em outras palavras, ele nos diz que isso está se referindo à luz divina envolvente, circundante, a luz chamada Sovev Kol Almin, aquela luz divina que está acima dos mundos e das criaturas, portanto está acima de se revestir dentro, no interior das criaturas. Uma vez que é uma luz divina que não foi condensada, não foi ocultada, não foi limitada, e portanto está acima da capacidade da criatura limitada de recebê-la e absorvê-la no seu interior. Por quê? Porque essa luz é infinita e ilimitada, ela permanece assim como é na sua essência, por isso não podemos internalizá-la. Mesmo almas não incorporadas, mas elas continuam sendo limitadas, têm alguma limitação, mesmo em termos espirituais, por isso não podem captar essa luz no seu interior, que é o que acontece quando elas estão ainda no Gan Eden, no paraíso espiritual. Mas essa luz transcendental, nós vimos que ela vai ser investida, vai ser aplicada e vai ser captada por nós, pelos tzadikim, pelos justos e todos os meritórios, no Olam Atchiyah, no mundo da ressurreição. Por isso ela é chamada de Keter, e na realidade, cabalisticamente falando, ela está associada ao conceito de Keter, que é aquele atributo, aquele conceito divino que está acima de todas as 10 sefirot, por isso ele é chamado de coroa, e assim como a coroa envolve e circunda, então assim também a sefirá de Keter, ela indica aquilo que é o transcendental. Ele nos fala, Veu bechinat memutza amechaber, Eharat amatzil ensof baruchu lehanetzalim.
Ele nos diz que o conceito de Keter na Kabbalah, aquilo que é chamado ou traduzido como Keter coroa, isso se constitui num intermediário, ou seja, esse atributo de Keter é aquilo que une e liga, é aquilo que vincula a revelação divina, a luz divina que vem daquele que emana, ou seja, aquela luz divina que é proveniente do emanador. Emanador aqui é Deus, a essência divina, e ela vincula e relaciona e traz essa luz para os emanados, para todos aqueles que se derivam. Aqui ele nem fala em criaturas, porque nesse nível nesse nível ainda não existem criaturas per si, ou criaturas que se sintam apartadas e distintas do Criador. Por isso, nesse nível, ainda Atzilut, etc., no campo da chamada emanação, não existe sequer anjos ou almas, etc. Lá tudo está tão integrado ainda com a divindade, por isso são chamadas de emanações. E ele nos diz, Keter é aqui o intermediário, seja aquilo que traz a luz da essência divina que transcende o mundo e o universo e traz ela para o primeiro plano do universo, que é o plano da emanação, o mundo de Atzilut, aquilo que liga e une, que vincula entre a luz transcendental acima do universo, de mesmo universos espirituais, trazendo, possibilitando que essa luz venha e chegue até os seres emanados, as sefirot, os atributos de Atzilut. Então, por isso é chamado de Keter, porque ele faz essa intermediação. O Leatid, mas hoje um pouco dessa luz é alcançada apenas no mundo de Atzilut, no plano da emanação, pelas sefirot lá presentes, mas ele nos fala que a grande novidade aqui é que no futuro, na era da ressurreição, mesmo almas incorporadas, mesmo almas presentes num corpo físico aqui nesse mundo terrestre, vão conseguir obter e captar dessa luz divina transcendental, essencial, que não foi limitada nem condensada, o Leatid Yair Veitgale Ba'olam Hazeh. No futuro, essa luz divina transcendental irá brilhar, iluminar e se revelar também aqui nesse mundo físico e terrestre, lechol tzadikim sheyakumu bitchiyah, para ser captada por todos os tzadikim, todos justos e pessoas meritórias que irão se levantar na ressurreição. Ou seja, vão ressuscitar e se revestir em corpos físicos. Ve'amer kulam tzadikim, ele diz, no teu povo todos são tzadikim, seja, todos aqueles que têm merecimentos. Isso inclui a grande maioria das pessoas, sem dúvida alguma, que todos não só têm o potencial de serem tzadikim, mas na prática também vão acabar efetuando, realizando esse potencial, portanto irão se levantar na ressurreição dos mortos. Nos fala que a Sefirah de Keter, esse aspecto de Keter, ele representa o intermediário que liga e vincula o infinito. Ou seja, o papel de Keter é como trazer o infinito dentro do finito, trazer o ilimitado dentro do limitado. O ilimitado ele se refere à essência divina, e o limitado mesmo, o campo de emanação, que ainda é extraordinariamente espiritual e unificado com Deus, mas já é chamado de Olam, de mundo. A palavra Olam em hebraico vem da raiz Helem, já existe um encobrimento, uma ocultação. Portanto, já existe uma limitação. Keter é aquilo que traz, que conduz a luz divina infinita e ilimitada para o plano finito e limitado do mundo de Atzilut. E no futuro, essa revelação irá permanecer não só no campo superior elevadíssimo de Atzilut da emanação, mas essa revelação vai ocorrer e chegar até aqui embaixo, nesse mundo terrestre, para todo mundo que se levantar na ressurreição. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz, Vezeu Shamru Raboteinu Zal, e a isso se referiam os nossos mestres de abençoada memória quando disseram Atidim Tzadikim Sheyomru Lifneihem Kadosh, que no futuro
os tzadikim, esses justos, será dito diante deles Kadosh. Kadosh significa santo, sagrado. Em outras palavras, ele nos diz que no futuro haverá um louvor, assim afirmaram os nossos sábios, que no futuro os justos serão louvados como santos. Hoje em dia, quando a gente fala Kadosh, Kadosh, santo, santo, a gente se refere apenas e tão somente a Deus. Tem lugares na nossa literatura bíblica onde se diz o Kudoshim, Aleluia, os santos irão louvá-lo, que isso se refere também a criaturas angelicais, anjos elevados. Porém, ele nos fala que no futuro vai se chamar os tzadikim, os justos elevados, vai se chamá-los também de Kadosh, vai se louvá-los também, se dirigindo a eles, se atribuindo a eles o termo de Kadosh. Por que Kadosh, santo, sagrado? Porque ele nos diz o que significa ser santo e sagrado. O que significa esse termo dentro do judaísmo? Kadosh, o Bechinat Muvdal. Kadosh, ele nos diz, representa algo sublime, algo destacado, algo diferenciado, algo que é tão elevado que, portanto, ele se distingue, ele se separa de tudo aquilo que é banal, de tudo aquilo que é trivial, de tudo aquilo que é laico. Enfim, isso é o Kadosh, isso é o sagrado, algo que está mais elevado do que tudo. O Bechinat Muvdal, que está, portanto, distinto de todas as coisas comuns e padronizadas. She'eino begeder hasagah vedat. Isso significa também que Kadosh é aquilo que transcende, aquilo que, por ser mais elevado, não pode ser captado através de compreensão e de conhecimento. É algo suprarracional, porque é algo que está desvinculado de tudo, acima inclusive da própria compreensão do que o intelecto pode captar. Porque aqui se refere a um nível espiritual muito, muito acima e bem mais superior, inclusive da radiação do reflexo de Chokhmah e de conhecimento divino que está presente no Gan Eden, no paraíso. No paraíso, ainda mais se as almas mais elevadas podem se encontrar lá já por séculos e milênios, então acreditem que se trata de um prazer espiritual infinitamente grande, imenso, etc., muito intenso. Porém, ele nos diz que isso ainda não é tudo. Existe algo ainda mais elevado, extremamente superior, mesmo em relação a tudo que se revela e se manifesta no Gan Eden, no campo espiritual das almas, aquilo que está acima, que o Gan Eden, como nós falamos, é derivado da letra Yud, portanto lá prevalece a Sefirah de Chokhmah, lá emana algo da sabedoria divina, transcendental, e também de lá é proveniente o conhecimento divino, aquilo que se absorve dos segredos da Torá, etc. Porém, ele nos diz que existe um nível muito mais elevado que isso, que é chamado de Kadosh, e por isso é algo diferenciado, destacado, a parte transcendental. Isso vai se manifestar na ressurreição, e nós vamos ver como isso está associado aos tzadikim. Ele nos diz, uma vez que no Gan Eden o que prevalece é a Chokhmah, é o primeiro e superior atributo divino, chamado de Chokhmah, mas a Chokhmah, de onde ela é derivada, então diz o versículo, a Chokhmah me'ain timatzeh ktiv, está escrito que a Chokhmah ela é encontrada, ela é derivada do Ain, do nada. Em outras palavras, nos fala o versículo em Yov, em Jó, o que significa que a Chokhmah ela vem do nada, ela vem daquele nível tão elevado que é nada compreensível, nada acessível, nada inteligível para nós. É um nível tão transcendental, tão sublime, que a gente não vê, não capta, nem é capaz de imaginar. Por isso nós chamamos de nada, porque ele é nada compreensível, nada acessível a nós. Ou seja, a Chokhmah que brilha e se faz presente, se manifesta no Gan Eden, ela ainda não é tudo. Ela é derivada de um nível infinitamente mais elevado que ela, que é aquilo que é chamado de Ain, de nada por nós, de tão elevado que é, e é de lá que ela se encontra, de lá que ela é derivada. E esse nível se refere àquilo que está acima da Chokhmah. O que está acima da Chokhmah? Como estudamos anteriormente na terminologia cabalística, o Bechinat Keter Elyon,
é o atributo, o aspecto de Keter, a chamada coroa suprema, a Nikra Ayin Bezoar HaKadosh, que de fato no sagrado Zohar, na obra mística da Kabbalah, o Keter é chamado de Ayin, de nada, por ser um nível transcendental, nada acessível, nada compreensível a nós, aquilo que a gente nem é capaz de captar e imaginar. Então nós chamamos de nada. Então aqui ele nos fala, a Chokhmah é derivada desse nada, entre aspas. Isso significa que ela é derivada de Keter. Isso significa, por que Keter é considerado esse aspecto de nada? Porque ele está acima da nossa existência, ele é completamente distinto, completamente destacado, completamente diferente, diferenciado de mundos, universos, mesmo dos planos espirituais mais elevados que sejam. A primeira coisa que se deriva dele, que se encontra a partir dele, é a Chokhmah. Mas Chokhmah pode estar próxima à origem dos mundos. O Ayin, o Keter, é aquilo que transcende, que nem origem para os mundos ele pode ser chamado ainda, porque ele está completamente destacado, desvinculado, apartado de tudo que seja o mais elevado até presente nos mundos e universos. Aqui a gente entende que Keter ou Ayin está bem acima, infinitamente acima da própria Chokhmah, com toda a elevação que ela possui. E no Gan Eden, no paraíso, que as almas têm acesso apenas à irradiação proveniente e derivada do aspecto de Chokhmah. Mas lá no Gan Eden, no paraíso, o Keter, chamada coroa, o transcendental, o Ayin, aquele nada acessível, nada compreensível, ainda não é captado no Gan Eden pelas almas naquele plano espiritual. Somente após a ressurreição, quando está escrito aquilo que disseram os nossos sábios, que se dirá para os tzadikim, os próprios tzadikim também serão louvados, dizendo a eles Kadosh. Kadosh, como nós falamos, significa distinto, destacado, diferenciado. Por que se falará para os tzadikim Kadosh? Porque na hora da ressurreição os tzadikim irão captar e interiorizar essa revelação divina transcendental, essa revelação divina de Keter, essa revelação divina que é chamada hoje de Ayin, de nada, porque nós nada entendemos, compreendemos ou temos acesso a ela, nem nós aqui hoje, nem as almas no Gan Eden, que já estão lá há milhares de anos. Porém, essa luz destacada, diferenciada aqui, isso é o sentido da palavra Kadosh, estar de forma sublime, destacado, diferenciado. Essa luz irá se revelar para os tzadikim, por isso então irá se dizer para os tzadikim, irá se louvar os tzadikim também, dizendo a eles Kadosh, que eles estão santos, sagrados, destacados de forma especial, diferenciados. Uma vez que essa luz, que é totalmente transcendental acima de Chokhmah, Keter, vai se revelar nos tzadikim na hora da ressurreição. Ele nos diz que essa revelação, esse fluxo, essa influência, esse impacto dessa luz e esse brilho, essa iluminação de forma revelada, onde ocorre, em que plano? Até surpreendentemente ou paradoxalmente, o Dafka Kshaneshama Titlabesh Beguf. Isso vai ocorrer não no plano abstrato, totalmente espiritual, espiritualizado, onde não há corpo, não há matéria, não há nenhum aspecto físico. Ele diz não. Esse aspecto, essa revelação, esse fluxo, esse brilho, essa iluminação irá ocorrer exatamente aqui, nesse plano físico e terrestre, quando a alma voltar a se revestir de um corpo. Só que então, na hora da ressurreição, esse corpo vai estar beguf zach vetzach acharei atchia. Ele nos fala que depois desse processo, depois da alma ter passado o tempo que passou no Gan Eden, no paraíso, ela retorna para o corpo, porém esse corpo se encontra num outro aspecto, um corpo puro e totalmente refinado. O corpo vai ser diferente de como é agora, inclusive sem entrar nos detalhes, agora não é isso que o Alter Rebbe menciona, mas é trazido na Hassidut, que então a alma será alimentada pelo corpo, o corpo que irá dar vida à alma, o contrário do que é hoje em dia, porque o corpo vai estar num nível muito elevado, puro e refinado.
Então, somente quando a alma voltar e retornar para o corpo vai estar nessa condição pura e refinada, depois da ressurreição, então, e apenas então, irá brilhar e se revelar essa luz intensa divina, transcendental. Vamos finalmente ter acesso a ela, a luz de Sovev Kol Almin. Mesmo que isso pareça um paradoxo, mas como a luz espiritual transcendental mais elevada vai se revelar, não no plano abstrato, não no plano espiritual, mas justamente no plano físico e terrestre para almas incorporadas, ele nos diz, isso está baseado em ensinamentos que encontramos na Kabbalah, conforme é sabido que na Utz Tchilatan Besofan Dafka, é sabido que o início de tudo está cunhado onde? Precisamente no seu final, na Utz Tchilatan Besofan, ou seja, o começo de tudo, a base, a origem de tudo, o ponto mais elevado, onde ele se manifesta, onde ele se revela, exatamente no fim, no final. Exatamente no fim de tudo, é lá que se manifesta aquilo que estava no início, ou aquilo que nós encontramos também numa outra terminologia. Ou seja, nós encontramos também, como é trazido no Sefer Yetzirah, em livros clássicos místicos, aquilo que se diz, Vesof Maaseh B'machshavat Tchila, o final da ação, onde ele é reconhecido, lá se expressa o primeiro pensamento, o pensamento inicial. Então, Maaseh, Sof Maaseh, no final da ação que a gente percebe aquilo que estava no pensamento inicial, B'machshavat Tchila Knodá, conforme é sabido. Seja mesmo num arquiteto, num engenheiro, quando se constrói uma casa, quando se decora o interior. Então, durante a obra a gente nem sempre percebe onde se quer chegar, etc. Quando a gente percebe qual era o pensamento inicial que deu origem a esse projeto, que motivou toda essa obra, etc., quando a obra está pronta, no ato final, quando fica tudo pronto, a gente então descobre, se revela, ou fica expresso e manifesto qual era o pensamento, a ideia inicial que motivou tudo isso. Da mesma maneira ele nos diz, assim acontece com a revelação divina no mundo, que justamente nesse plano inferior físico, que é o plano final, o plano mais baixo, o plano inferior, é o Olam Hamaaseh, o mundo da ação, prática física, etc. É aqui que se reflete, é aqui que se manifesta, aqui que se revela o chamado pensamento inicial, o propósito inicial e principal de Deus na criação, o princípio de tudo e também o principal. Nos fala que essa revelação que ocorre, que é proveniente de Keter, do nível transcendental mais elevado acima da Sefirot, ela se manifesta especificamente onde? Nesse mundo físico e terrestre, e não no paraíso celestial, no paraíso espiritual. Por que isso ocorre? Porque, na verdade, existe uma conexão entre os extremos. O extremo superior, mais elevado, se revela e se manifesta, ele toca no extremo inferior, no mais baixo. Então, há uma ligação de Keter, o nível espiritual mais elevado, especificamente justo com o nosso mundo físico e material, porque aqui onde se manifesta o início, justamente no fim, no fim de todos os níveis, nos níveis finais, onde se manifesta o princípio, o principal, que é Keter, justamente na parte final, na parte final da revelação divina, que é o nosso mundo terrestre. Isso significa o Sof Maaseh B'machshavat Tchila, que é justo no final da ação, do campo da ação, que é o nosso mundo físico terrestre. É aqui que se revela o pensamento inicial, por assim chamar, de Deus, a manifestação divina mais elevada no propósito da criação. Por essa relação, em função dessa relação dos dois extremos, essa ligação do nosso mundo físico com o nível inicial e mais elevado da divindade, Keter, Ain, Sovev Kol Almin, por isso se diz, onde vai se revelar esse nível mais elevado e transcendental? Justamente no nosso mundo. Justamente por isso, na hora da ressurreição, quando as almas retornarem para corpos físicos no mundo terrestre, no plano terrestre.
Porém, ele nos diz, porém, é impossível chegar a atingir esse nível de espiritualidade, esse nível de habilidade de captar essa luz divina transcendental, enquanto a alma não passar e não for processada, não passar antes pelo Ganeden, pelo paraíso, ou seja, no paraíso a alma é mais energizada, a sua espiritualidade, ela é mais capacitada através de todas essas revelações também elevadíssimas que a alma capta no Ganeden, no paraíso espiritual. Com isso ela vai se preparando para retornar ao corpo e então ter acesso a essa luz transcendental, e não pode se queimar essa etapa, ou seja, não é possível chegar a esse nível de captar a luz de Sovev Kol Almin, Keter, Ain, etc., sem ter passado antes pelo Ganeden, sem a alma ter passado antes pelo paraíso. Ou seja, que primeiro, antes de chegar no Keter, ela precisa chegar em Chokhmah. O Keter está acima de Chokhmah, mas a pessoa não pode pular etapas. Primeiro a pessoa precisa chegar e poder captar a alma, precisa poder captar aquilo que é derivado da Chokhmah, que já é uma coisa elevadíssima, aquilo que é derivado da Chokhmah suprema, da Chokhmah divina, aquilo que a gente falou que no Ganeden a pessoa recebe, a alma recebe um reflexo, uma luz da Chokhmah suprema, Kol Had Kefum Shiura de lei, cada alma de acordo com a sua capacitação, de acordo com aquilo que ela produziu aqui nesse mundo, etc. E mais do que isso se diz que através desse conhecimento da Torá absorvido no Ganeden, aquilo que é derivado de Chokhmah, isso vai habilitar e capacitar a alma, isso vai possibilitar que depois ela se reincorpore e capte essa luz transcendental, isso que está escrito, Betal Torah Mechayeyu, que o orvalho da Torá, assim dizem os nossos sábios, que o orvalho da Torá dá vida e vitalidade à pessoa, ou aquilo que se referem aos nossos sábios, quando eles nos explicam na Ética dos Pais, o versículo que nos fala que a Torá acompanha sempre a pessoa, Vakitzota itesichecha, a Torá acompanha a pessoa em todas as etapas. Se diz que quando a pessoa se despertar, então nesse momento, quando a pessoa se despertar, a Torá irá lhe falar, a Torá falará com ela. Em outras palavras, nós vemos que o conceito de ressurreição está associado à Torá, está associado à obtenção do conhecimento divino. É esse conceito divino que ele chama de orvalho da Torá, que dá vida, que faz ressuscitar, ou a Torá que fala para a pessoa, fala com a pessoa para ela se ressuscitar, ou quando ela se ressuscitar. Por isso ele nos diz que antes da ressurreição é necessário que a alma se ocupe dessa parte mais mística, esotérica do conhecimento da Torá, captando os segredos da Torá, que isso é o que acontece no Ganeden, isso é o que acontece no paraíso, onde ele tem acesso a toda essa informação que estava encoberta aqui em vida. Então, através disso, a partir disso, a alma vai poder chegar em seguida para um nível transcendental e elevado de captar a luz de Sovev Kol Almin. Isso que os nossos sábios se referiram quando falaram que o orvalho da Torá dá vida à pessoa, seja através dessa incorporação dos segredos da Torá, a pessoa vai poder então ter vida, se levantar na era da ressurreição. E isso também é o que diz o versículo, que quando você se levantar, a Torá falará com você, assim fala o rei Salomão no livro de Provérbios, ou seja, que no mundo vindouro o que vai animar a pessoa, o que vai dar força e vitalidade a ela é o estudo da Torá que ela obteve nas etapas anteriores. Então, de tudo isso nós vemos que o Ganeden no paraíso é um período e um estágio preparatório para as revelações que virão em Tchiyat HaMeitim, na hora da ressurreição. Por mais que essas revelações são transcendentais, essas revelações estão acima e bem acima do que ocorre no Ganeden, mas mesmo assim elas estão apoiadas sobre as revelações no paraíso. Por isso é necessário primeiro passar pelo paraíso para obter e incorporar todas essas revelações derivadas da Chokhmah, para depois, na hora da ressurreição, poder atingir e chegar às revelações que são provenientes de Keter. Aqui, finalizando o Alter Rebbe, baseado em tudo que ele explicou para nós anteriormente, ele retorna ao versículo que ele havia mencionado anteriormente, o versículo dos Salmos que se aplica à mitzvah da tzedakah,
Versículo que diz, Rechavá mitzvatcha meod, Deus, a tua mitzvah, que nós falamos que é a mitzvah divina, a tua mitzvah em especial, especificamente a mitzvah da tzedakah, pois Deus pratica a caridade o tempo todo com o mundo e o universo, essa tua mitzvah é muito larga, muito ampla, muito significa de forma ilimitada. Então, uma vez que isso se aplica à mitzvah de tzedakah, por isso está escrito a tua mitzvah no singular. Agora ele nos explica qual o significado dessa tua mitzvah, dessa mitzvah divina, dessa mitzvah da tzedakah, ser considerada muito larga e muito ampla. O que significa isso? Então, ele nos diz, baseado nas explicações dadas anteriormente, esse é o significado de o quão ampla e larga é a tua mitzvah, muito larga e muito ampla, se referindo em mitzvah tzedakah, caridade, shei kli veshetach rachav meod, leitlabesh ba Hearat Oren Sof Baruchu. Ele nos diz por que está escrito sobre a mitzvah de tzedakah esse adjetivo que é muito largo ou muito amplo. Por que aqui o salmista se expressa dessa maneira? Ele nos diz que isso é para expressar o conceito de que a mitzvah de tzedakah se constitui num recipiente largo e de grande volume, no qual a revelação da luz infinita de Deus pode ser investida. Ou seja, para poder captar, para poder primeiro atrair, desencadear e depois captar e conter essa luz divina, infinita, transcendental. Inclusive não é qualquer mitzvah que produz esse efeito, ou seja, para atingir esse nível de luz transcendental, Sovev Kolalmin, que a gente mencionou, aquela luz que de forma geral nem pode ser internalizada aqui no mundo, em qualquer categoria e nível espiritual, por mais elevado que seja. Mas a tzedakah desencadeia esse nível, como nós afirmamos, como nós vimos acima. Portanto, aqui ele está descrevendo a característica, a propriedade única, especial da mitzvah de tzedakah, que ela se constitui num recipiente largo e amplo, um recipiente aberto muito largo, que ele possibilita que se revista nela essa luz divina infinita, o Kmosh Katuv Levushot Tzedakah, e assim como está escrito no versículo, como se diz em poemas nossos na reza, que a roupagem de Deus é Tzedakah. O que significa? Que Deus, na sua essência, essa luz divina essencial, transcendental, ela se reveste na Tzedakah. Aquela luz que mesmo outras mitzvot não são capazes de atrair ou comportar, a mitzvah de tzedakah serve de vestimenta para ela, serve de recipiente para ela. Por isso ela é considerada muito ampla, muito larga, para captar e atrair até a luz infinita, diferente de todas as outras mitzvot. Em outras palavras, o Alter Rebbe nos diz aqui que a mitzvah de tzedakah, os atos de caridade que a pessoa pratica, através deles a pessoa compõe um recipiente no qual pode brilhar, iluminar e se revestir a luz infinita da essência de Deus. Por isso essa mitzvah é chamada de Rechavá, muito larga e ampla essa tua mitzvah, a mitzvah da tzedakah. Isso se refere a tzedakah, que ela forma esse recipiente largo onde possa se revestir e se manifestar a luz divina infinita. Por isso a tzedakah é chamada também de vestimenta, uma vestimenta para o próprio Deus, por assim dizer. Asher yair leatid, essa luz infinita transcendental, essa luz que vai brilhar para nós, que vai iluminar no futuro, na época da ressurreição, bibchinat bli gvul betachlit, sem medida e sem limite, chesed chinam, isso vai fluir para nós por uma bondade gratuita divina, ou seja, Deus vai nos conceder muito mais do que nós merecemos, muito mais até do que nós naturalmente somos capazes de receber, mas isso irá ocorrer pela bondade e caridade divina, Beitoreruta diletat azu, através do despertar de cima, Hanikret derech Hashem, fazendo com que essa luz, esse fluxo divino percorra esse caminho que é chamado o caminho de Deus, como nós falamos que a tzedakah é o que pavimenta essa estrada, esse caminho que possibilita atrair essa luz transcendental para o plano inferior.
Então, os atos de tzedakah que nós fazemos aqui embaixo são chamados de Derech Hashem, de caminho de Deus no versículo bíblico. Então, como nós dissemos, a metáfora aqui se refere, assim como num caminho, uma estrada, ela une duas cidades apartadas, distantes, da mesma maneira, através da tzedakah. Esse é o exemplo, esse é o significado da metáfora. Através da tzedakah nós conseguimos atrair a revelação da luz divina infinita, transcendental, aqui para o nosso mundo finito, ilimitado, o Olam Hazeh, esse mundo nosso. Em outras palavras, aqui ele está nos explicando dois níveis ou dois efeitos alcançados pela mitzvah da tzedakah, dois aspectos diferentes. O primeiro, que a tzedakah é capaz de despertar, estimular a revelação de uma luz divina que irá se manifestar no futuro, que nesse mundo nosso, na atualidade, nem comporta, nem a possibilidade nem de chegar a ela, nem de revelar, mas a tzedakah consegue chegar até esse ponto, estimular, despertar e motivar a revelação dessa luz divina transcendental. Quando uma pessoa faz tzedakah, aqui embaixo ele desperta a tzedakah de cima, uma caridade de Deus, ou seja, mesmo que nós aqui não somos merecedores, não estamos capacitados para tudo isso, mas a tzedakah desperta isso. E o segundo aspecto que ele nos diz, que além disso, a tzedakah por si só se constitui num recipiente apropriado para poder conter e captar, para poder comportar essa luz, para essa luz divina, infinita e ilimitada, poder se revestir nela de maneira que ela possa brilhar e iluminar no futuro. Na verdade, as duas coisas estão interrelacionadas. De qualquer maneira, ele conclui nos dizendo: Vezeu lashon meod sheu bli gvul vetachlit. Esse é o significado da expressão muito no versículo. Rechavá mitzvatcha meod. É muito larga, muito ampla a tua mitzvah, a mitzvah da tzedakah. Como nós já falamos que o muito aqui, ele se refere a algo muitíssimo grande, algo ilimitado, algo que transcende os limites, que não tem medida, não tem delimitação. Portanto, ele nos diz que aqui isso significa que essa mitzvah tem um alcance ilimitado. A mitzvah da tzedakah se constitui num recipiente largo e amplo, de forma ilimitada, portanto, no qual pode se revestir a luz divina, infinita e ilimitada. A partir disso, nós vamos entender também o versículo por completo, aquilo que está escrito no contexto, lá no Teilim, no Salmo 119, quando o rei David fala também Lechol tichla raiti ketz, rechavá mitzvatcha meod. Na verdade, existe o início do versículo, antes dele nos dizer que é muito larga, muito ampla a tua mitzvah, a mitzvah da tzedakah. Antes disso, ele diz Lechol tichla raiti ketz. Ele afirma que para todo tipo de tichla eu vejo um fim, uma limitação. E ele aqui, como nós vamos ver, aqui que ele está se referindo, Lechol tichla, literalmente tichla seria como tachlis, para toda coisa, para todo tipo de conclusão eu tenho visto um fim. Mas aqui ele não vai nos explicar o significado mais místico e profundo dessa expressão. Lechol tichla raiti ketz, tichla milashon klot hanefesh began eden. Ele nos fala que a etimologia, a raiz etimológica da palavra tichla, aqui nesse versículo, está relacionada com um termo hebraico que é klot hanefesh. Klot hanefesh, em hebraico, significa um anseio intenso da alma, ou seja, a alma até ela quer partir, ela quer expirar. A alma no Gan Eden, quando ela sente, ela capta, absorve divindade, isso traz a ela uma reação tão intensa que ela quer. Uma alma, quando está incorporada, ela quer até se desincorporar, quer partir desse mundo. E até uma alma desincorporada, ela quer até se desintegrar e ser completamente absorvida na divindade. Então ele nos diz, esse tichla está ligado com essa sensação sublime, elevada de um ápice, de um êxtase, um clímax espiritual, que é chamado de klot hanefesh, como que causa um desprendimento total da alma. Mas ele nos diz que isso ainda tem
um fim, tem um limite, isso ainda está sujeito a uma limitação, a uma condensação, conforme mencionado acima. ולכל תכלה, ולפי שיש כמה וכמה מעלות מדרגות גן עדן, זה למעלה מזה. Ele está querendo nos dizer aqui que a alma, por mais elevada que ela seja, por mais sublime o nível que ela atinja, ou mais do que isso, os níveis que ela vai evoluindo, subindo espiritualmente, crescendo e se elevando, isso às vezes traz e provoca na alma até esse anseio de desprendimento total e completo de si própria, mas ele diz que no final todos esses anseios, eles são causados por revelações divinas, e uma vez que essas revelações ainda, por mais elevadas e intensas que sejam, elas ainda estão delimitadas dentro de uma certa medida, uma certa limitação, por isso também o anseio causado na alma também ainda, de certa forma, ainda é limitado, por mais que há uma vontade muito intensa na alma. Ele nos diz, mesmo que existem vários, inúmeros níveis e categorias, no Ganeden, no paraíso, existem diversos níveis, um acima do outro e um mais superior do que o outro, Adruma Maalot, até os níveis mais elevados que sejam, como conforme descrito nos escritos cabalísticos do Arizal, do Rabi Tzchak Luria, Beferush Ma'amar Azal, quando ele comenta o dito dos nossos sábios de abençoada memória, que Talmidei Chachamim Ein Lahem Menuchá, quando os nossos sábios afirmam que os sábios eruditos da Torá, eles não têm descanso, não só nesse mundo que eles estão se dedicando incessantemente ao estudo da Torá, mas também no Gan Eden, no paraíso, eles não têm repouso, eles não têm descanso. Por quê? Porque eles estão evoluindo constantemente de um nível espiritual para outro, de um nível elevado para um nível ainda mais elevado. Por isso, assim explica o Arizal, que eles não têm descanso no paraíso. Porque Sheolim Tamid Mimadregá Lemadregá, porque eles estão sempre se superando, se elevando de um nível após outro, Beasagata Torá Shein Lasof, porque cada vez mais eles estão captando espiritualidade e divindade, estão captando níveis de entendimento da Torá, e esses níveis são infinitos, portanto também a elevação propiciada para eles no Gan Eden também é uma elevação ad infinito. Sempre há mais níveis e outros níveis para se elevar, já que o conhecimento da Torá naquele plano se revela de forma infinita. E assim vai ocorrer ad acharat chiyah, até após a ressurreição, quando então, e apenas então, vai haver o descanso e o repouso. Em outras palavras, ele está nos dizendo, aqui está nos explicando, que no Gan Eden, no paraíso, mesmo que as revelações lá são enormemente elevadas, são enormemente sagradas, etc., mesmo assim, apesar de tudo, ainda são limitadas. Mesmo que pode haver lá uma evolução infinita da alma, mas lá no Gan Eden ainda existem níveis limitados. Por isso, inclusive, se diz que os sábios eruditos lá, eles não têm descanso, estão sempre se elevando de um nível para outro. Se ainda existe essa possibilidade de sair de um nível e chegar no outro, significa que ainda lá as coisas estão niveladas, ou seja, ainda existe uma certa medida, uma certa limitação. Porém, após a ressurreição, vai se revelar essa luz infinita e ilimitada de Deus. Inclusive, quando a gente fala sobre Kolamin, aquilo que circunda e que envolve por igual todos os seres e todas as criaturas. Assim como no círculo não há nem início nem fim. Da mesma maneira, não existem níveis. Quando se revela essa luz transcendental divina, então deixam de haver níveis inferior, superior, porque diante dessa revelação, tudo é literalmente igual, diante da infinitude e ilimitação dessa revelação suprema, dessa revelação sublime. Por isso ele nos diz, após a ressurreição, quando se revelar essa luz ilimitada de Deus, então não haverá mais
escalas, não haverá mais elevações, subida, descida, planos diferentes, elevação. Por quê? Porque essa luz transcendental engloba tudo, todos os níveis. Todos os níveis, eles se anulam, se cancelam diante dessa revelação sublime. Então, quando se revela a luz na sua essência como ela é, deixam de haver graduações e nivelações. Portanto, lá não haverá mais nem a necessidade de galgar degraus espirituais, de subir na escada espiritual, por assim chamar, ou de passar de um nível a outro. E, de fato, aquele plano da ressurreição, aquele nível da ressurreição, aquela época é chamada de Yom Shekulo Shabbat Menucha, um dia, uma era que será totalmente como um Shabbat, um descanso e um repouso, inclusive um descanso e repouso espiritual, porque esse processo de elevação, até a necessidade dessa elevação contínua, vai deixar de existir, uma vez que se revelará por completo toda a essência ilimitada, e todos nós estaremos absorvidos dentro dessa essência ilimitada de forma única, padrão, regular, etc., né? E dessa maneira todos teremos essa revelação máxima, esse prazer imenso, etc., que se revela no Olam Atchiyah, no mundo da ressurreição. Isso ocorre, tudo isso começa a ser desencadeado aqui e agora, através da nossa prática de tzedakah, de caridade aqui nesse mundo.